Gente, chegou o domingo. Essa experiência é muito interessante. A gente poder aqui fazer essa relação que ao mesmo tempo é distante, mas está se tornando próxima. As pessoas estão em casa, nós estamos aqui. A gente tem usado uma frase aqui na igreja para representar bem esse momento, que é igreja vazia, lares cheios. É o que nós esperamos que esteja acontecendo agora pela manhã, 9 horas, escola dominical. O que nós vamos fazer? Vamos estudar a nossa lição. E o João está aqui para fazer isso com a gente. Sim. Queria dar um bom dia para os irmãos que estão acompanhando. Destacar, né, a importância desse tempo de estudo. Às vezes a necessidade faz a gente se adaptar e às vezes a adaptação também faz com que algo mais construtivo, né, possa surgir, como tem sido nesse tempo, como tem sido durante esses dias, né? E então surge uma oportunidade nova da gente usar as redes sociais, da gente investir nas redes sociais para poder comunicar o Evangelho e poder passar mais do conteúdo da palavra para os irmãos. Então, assim, claro, mais uma vez lembrando da importância de compartilhar, de estar sempre divulgando. Como eu disse no grupo da igreja, além de estar edificando a comunidade, a igreja, como o pastor falou, templo vazio, mas lares cheios do Espírito Santo, a igreja nos lares. Sempre foi uma maneira como a igreja pôde lidar com as dificuldades, com os desafios. Em alguns contextos hoje, a igreja precisa se reunir nos lares, às vezes por conta de perseguição, contexto de guerra. De certa forma, nós olhamos agora para a nossa realidade e vemos algo parecido. É uma guerra, de certa forma, é um clamor geral da igreja se dobrar, ajoelhar, orar e adaptar algumas coisas também à nossa realidade. Então, como eu disse, é uma oportunidade também de comunicar o Evangelho. Então, nós faremos isso mais uma vez nesse momento também. Estudar a palavra também é comunicar o Evangelho para aquelas pessoas que não conhecem, não podem ouvir, às vezes não podem vir ao templo, e o mesmo às vezes não sente o prazer de estar no templo, visitando, mas estando em casa, às vezes podem, tá passando aqui o vídeo, tá passando uma mensagem aqui e tal, vou ouvir. E aí é uma mensagem de esperança, até porque o texto que nós vamos trabalhar é um texto que fala sobre alguns aspectos que para nós são extremamente úteis no momento no qual nós estamos vivendo. Então é uma mensagem de esperança, de conforto, consolação também para aqueles que não conhecem Jesus. Você tocou numa coisa muito importante. Esse texto ele ficou no lugar certo. A gente está vivendo esse período de isolamento. A gente vê pessoas pensando: será que é o fim do mundo? Será que é a volta de Cristo? Será que Cristo vai voltar? Será que chegou a hora do grande dia? Que não me lembro, nos meus 40 anos, 40 e alguns, de ter que ficar em casa isolado por causa de qualquer outro problema social. Então isso traz para as pessoas uma certa expectativa de que talvez seja a hora H. E isso é tudo a ver com o que a gente vai estudar aqui. Tudo a ver com o que a gente tem estudado na epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Veja bem o que Paulo, quando escreve essa epístola, ele escreve para responder a um frenesi que está acontecendo nessa comunidade. E é tão forte isso que esse texto é o primeiro texto a ser escrito no Novo Testamento. Antes dos evangelhos, antes de qualquer outra epístola, um motivo que gerou em Paulo preocupação ao ponto de ele escrever foi essa expectativa iminente do reino de Deus. Porque os cristãos começaram a pensar: cumpriu-se o plano de Deus, as expectativas veterotestamentárias cumpriram-se em Jesus, ele é o Messias, todo mundo reconhece isso, que ele é o Messias, ele morreu, ressuscitou dos mortos. É interessante, João, que a ressurreição dos mortos, a gente tem falado sobre isso, a ressurreição dos mortos é um evento dos últimos dias. Então, quando a ressurreição dos mortos acontece, o que mais falta? O que mais falta acontecer? E aí Jesus ascende aos céus,
e fica aquela promessa da sua vinda. Os irmãos da igreja de Tessalônica começam a se perguntar: quando é que isso vai acontecer? Quando é que isso vai acontecer? Alguns irmãos da comunidade morrem. E aí a pergunta fica: o que acontece com eles, né? O que vai acontecer com eles? Porque se se espera um retorno rápido, iminente, como é que vai ser quando Jesus Cristo voltar e não encontrar aqueles que partiram, né? Isso é uma dúvida sincera, real, que surge na igreja primitiva, principalmente na comunidade de Tessalônica. E aí eu sempre comentando isso com a minha turma, né, que são os adolescentes. Os adolescentes gostam muito de perguntar as coisas, e coisas assim que geralmente até não se pergunta em outras classes. Mas eu estava falando com eles, né? Porque você olha para o texto e pensa: mas que dúvida assim, sem sentido. Talvez seja sem sentido para nós hoje. Nós temos as escrituras do Novo Testamento, nós temos o texto, o cânon completo. No entanto, eles não tinham. Então, qualquer coisa nova que surgisse era dúvida. Qualquer acontecimento, qualquer circunstância, qualquer fator externo, interno, dentro da comunidade, era motivo de questionamento, era motivo de dúvida. Então, talvez a gente pense assim: poxa, mas são dúvidas, parecem tão banais e tal, mas a gente tem que considerar isso. A gente está falando dos primeiros escritos do Novo Testamento para responder esses questionamentos. Então, assim, não é uma dúvida tola, é uma dúvida sincera. E olhando para a igreja de hoje, não só em relação à questão escatológica, pensar nos últimos dias, mas os impactos à ética também, porque quando nós olhamos para a nossa realidade, como o texto cai muito bem, né, como uma luva, nós vemos como também esse pensamento escatológico, essa dúvida, gera impactos na nossa ética, no nosso modo de viver. Então, assim, esse texto comunica essas duas coisas: a escatologia, as dúvidas escatológicas, e também como isso implica na nossa ética, na nossa maneira de viver. Então, o texto é um texto completamente atual, considerando as circunstâncias no qual nós estamos vivendo. Sim, e Paulo vai fazer isso o quê? De uma certa forma ele vai dizer: calma, gente, é preciso que aconteçam algumas coisas antes que a vinda de Jesus se dê. Porque essa pergunta, onde estão os mortos, ele responde no capítulo 4, no capítulo anterior. No capítulo 5 ele volta à mesma temática, é o capítulo que nós vamos estudar, capítulo 5 da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, que a gente está estudando exatamente isso. Estão lembrados disso, né? Ok? Então, no capítulo 5, ele vai dizer que algumas coisas vão acontecer antes que isso se dê. Mas a pergunta deles ele volta para quem? Para nós apenas? Ou volta para aqueles que já morreram? E ele responde isso no capítulo 4. As três ressurreições, que eu costumo chamar de três ressurreições. No capítulo 4, a ressurreição de Cristo é a garantia da ressurreição dos fiéis que já morreram. Ou seja, a primeira ressurreição é a de Cristo, que garante a segunda ressurreição, que é a dos crentes que já morreram, e que garante a terceira ressurreição, que é a ressurreição dos que estão mortos e que vão levantar-se da sepultura. Ou seja, a ressurreição geral, aliás, deixa eu consertar aqui, a ressurreição geral, os crentes descem, mas a ressurreição geral, porque os que morreram sem Cristo não voltarão com Ele na segunda vinda. Às vezes a ressurreição geral todos, sim, são sim. Todos. Por isso essa terceira ressurreição. Sim, são todos, é total, né? Às vezes a gente acaba enfatizando, mas a ressurreição dos mortos aplicando exclusivamente aos eleitos, aos salvos, só que a ressurreição é geral. A questão da salvação, da condenação, envolve, nós não dicotomizamos, separamos, fazemos um dualismo entre alma, ou espírito e corpo, né? Tanto a salvação quanto a condenação, ela se dá e se aplica tanto à alma quanto ao corpo. Até o pastor pode comentar melhor, né? Filósofo, estudou a cultura grega muito mais do que eu, pode contribuir, porque isso é uma questão muito, muito forte nos gregos, a questão de considerar a matéria inferior.
Então, isso influenciou também muito do cristianismo primitivo. Muitas seitas surgiram em razão desse pensamento de que o corpo é a prisão da alma, né? Então, quando morre, a alma está liberta do corpo. E a ressurreição seria voltar atrás, seria um regresso. Então isso é uma coisa também que, certamente, um povo da região da Macedônia, uma boa parte da igreja primitiva tinha talvez essa concepção, esse pensamento de que a matéria, o corpo por ser a matéria, era inferior em relação à alma, em relação ao espírito. Isso minha professora lá na faculdade vai dizer que isso é um platonismo popularizado, porque, segundo ela, e eu também concordo, claro, depois de tanto tempo na universidade, concordo que Platão não falou nada disso, mas o neoplatonismo transformou o platonismo, e é assim que as pessoas veem o platonismo, como sendo uma concepção de mundo, ou tendo uma concepção de mundo que separa as coisas e que produz dois mundos. Primeiro, o platonismo não produz dois mundos, mas o platonismo popularizado e muitas vezes cristianizado, e ele produz dois mundos no sentido de que transforma o corpo uma prisão, que é o que é uma leitura errada do livro Fédon, porque o Fédon dá também muita margem para isso. Há muita margem para isso. Porque Platão ele está à beira da morte e ele vai para ela com alegria, abraça a morte com alegria e diz que todo bom filósofo, todo sábio deve fazer da mesma forma, porque a morte é a possibilidade de livrar-se desse corpo, porque ele entendia, segundo o Sócrates platônico, que era libertar-se das amarras, era libertar-se da prisão, era libertar-se da prisão e era libertar-se das correntes. O cristianismo é radicalmente contrário a isso. O cristianismo, ele crê na ressurreição dos mortos e crê que nós teremos corpos incorruptíveis. Aliás, é até interessante a gente falar sobre isso, e aí eu vou deixar essa polêmica aí para alguém que gosta de tretas, eu não vou responder, por exemplo, essa polêmica, que nós, cristãos, nós não defendemos a imortalidade da alma. Nós defendemos a ressurreição do corpo. São coisas completamente diferentes. Imortalidade da alma não é um conceito cristão. É um conceito platônico, no sentido popularizado. Neoplatônico. E neoplatonismo. Não tem nada a ver com cristianismo. O cristianismo, nós cremos na ressurreição do corpo. Neoplatonismo é Plotino. Plotino, Porfírio. Sim, sim. É um período já quase na era cristã, né? Sim, sim. Já... Depois das escolas helenísticas. Sim, aí você faz, depois você estuda isso aí. Vocês também. Tem um pastor, amigo meu, que está se formando nessa área das escolas helenistas, fazendo mestrado na UF, Reverendo Eduardo, ele é que sabe bastante dessas escolas helenistas. Ele vai assistir, ele vai... Se ele assistir, ele vai saber o que eu estou falando dele. Voltamos para o nosso texto aqui. Então, a preocupação aqui é a gente mostrar, a partir do capítulo 5, que a gente nem leu ainda, é mostrar como a segunda vinda vai se dar. E já vimos que essa preocupação é bem antiga. A preocupação com a vida pós-morte. Para nós, os cristãos, para nós cristãos, essa importância é tão intensa e tão importante quanto era para os Tessalonicenses. E aí a gente vai ler o texto para a gente poder se situar e entender como é que Paulo responde a essa comunidade. A gente está em escola bíblica, gente, então não dá também para ficar aqui dentro de uma coisa formal, porque a gente está aqui, você está em casa, a gente está aqui, estamos fazendo a escola bíblica. Tomando um cafezinho forte tomando um café forte. Vocês têm que aprender a fazer café forte para dar para o pastor. É o Dade. Dade faz café forte. Isso. Dade faz... vamos depois eleger o Dade para ser o que faz o café oficialmente na igreja.
Que às vezes eu tomo uns cafés aí muito fracos. Mas antes da gente ler o texto, pastor, sobre o último ponto que o senhor tocou aí, sobre a questão de como esse assunto mexe com a igreja. Tem uma canção que ela talvez seja uma das canções mais fortes e geralmente cantada em ofício fúnebre, em culto fúnebre, que é Porque Ele Vive, Posso Crer no Amanhã. Então, assim, essa canção reflete muito esse interesse, todo esse interesse da igreja por esse tema. Porque essa canção, Porque Ele Vive, Posso Crer no Amanhã. Então, geralmente, inclusive, ela é usada muito nesse contexto de luto. Só que, na verdade, se analisar a letra da canção, é uma mensagem de esperança. É uma mensagem de esperança, porque Jesus Cristo ressuscitou, e como o senhor falou no capítulo 4, a gente vai ler o capítulo 5, e é bom também a gente lembrar do que já foi tratado até aqui. O capítulo 4, quando ele vai falar acerca dos que dormem, acerca dos que morreram, Paulo vai falar sobre isso, ele vai dizer justamente isso, mais ou menos o que essa canção diz, porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque Jesus Cristo ressuscitou, nós temos a esperança e a certeza de que os mortos ressuscitarão. Os mortos em Cristo ressuscitarão para a glória eterna, receberão um corpo incorruptível. Então, assim, é só para destacar como realmente esse tema, esse assunto, ele mexe com a igreja e mexe com a igreja em todas as eras. Até porque essa canção não é recente, ela é um pouquinho já antiga e ela continua sendo uma canção muito cantada e muito utilizada, tanto para falar de luto, para falar de dor, para falar de saudade, de perda, também como para destacar a esperança que o Evangelho proporciona. E é sempre esperança no corpo. E os críticos do cristianismo precisam ir aos textos do Novo Testamento e ver que o cristianismo não é uma religião da negação do corpo. O cristianismo não nega o corpo, não nega a corporeidade. A ressurreição é a ressurreição do corpo. O credo apostólico já diz isso. Creio na ressurreição do corpo. Creio na ressurreição do corpo. Já evidencia que era uma doutrina, considerando o contexto, enraizada já nisso. Uma doutrina enraizada e uma doutrina fundamental, já que a gente entende que o credo era uma declaração de fé para os membros que professavam sua fé para participarem da igreja. Então, assim, era uma doutrina comum, conhecida por toda a membresia da igreja primitiva, da igreja do primeiro, segundo, terceiro século. Isso. Dentro daquilo que a gente está falando, vamos ao texto. Então, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, a gente vai ler até o versículo 11, diz assim, acompanhem com a gente aí. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. João, veja aí, Paulo quando faz isso, ele já pressupõe que há um conhecimento da comunidade, provavelmente até a partir do próprio texto que ele já escreveu, que ele escreveu, o mesmo texto que ele já escreveu no capítulo anterior. Aliás, a gente fala capítulo anterior pela nosso cacoete de pensar dessa forma, porque não tinha capítulos, mas ele já tinha dito na mesma epístola anteriormente explicado como isso acontece. Primeiro, Cristo vem, junto com ele os que morreram em Cristo, e acontece a ressurreição geral. E já ficou claro que isto haveria de acontecer, e ele diz no capítulo anterior, que isso haveria de acontecer, se não é um planejamento. É importante destacar que a gente não pode fazer e cometer o equívoco, como outros cometeram no passado, de falar, essa pandemia é agora o sinal claro de que a volta de Jesus vai se dar ainda esse ano. Não sei. Não conheço o relógio de Deus. Não conhecemos e nem devemos tentar descobrir o relógio de Deus, né? Já sou arrogante por parte nossa tentar ficar contando e descobrindo, vai ser tal data. E inclusive muitos já fizeram várias vezes isso e se frustraram, né? Então, assim, não é só não sabemos o relógio de Deus, mas como também não cabe a nós
cogitarmos saber do relógio de Deus. Sim, sim. Essa expressão eu ouvi pela primeira vez o reverendo Paulo Severino falando. As pessoas ficam tentando adivinhar como funciona e quando vai se dar o dia exato em que o relógio de Deus vai apontar e que as coisas vão acontecer. Já aconteceram epidemias, já aconteceram pandemias em vários momentos da história. Esse é mais um. Agora, como é que a gente lidar com ele? Ele diz primeiro que a gente precisa entender que, por isso que ele diz, não preciso dizer para vocês, porque vocês estão inteirados, que o dia do Senhor vem como ladrão. Então ele está primeiro preocupado em dizer o seguinte: o dia do Senhor vai chegar sem que nenhum de nós estejamos esperando. Provavelmente não é agora, porque agora muita gente está esperando. Então, a lição de hoje fala sobre isso. Mas aí eu quero dizer para você, olha só, provavelmente não é agora. Provavelmente não é agora. Porque vem como ladrão, ninguém espera o ladrão chegar. Em alguns lugares do Rio de Janeiro é um pouco fácil saber, quando entramos em alguns lugares, que o ladrão vai chegar a qualquer hora. Aliás, no Rio de Janeiro não, no Brasil inteiro. Brasil todo. Mas a metáfora ainda serve para dizer o seguinte: ninguém fica sentado esperando ele chegar. Paulo sabe disso e por isso ele está dizendo, olha, não fiquem nessa paranoia, não fiquem tentando descrever quando isso acontece, vai acontecer uma abrupta. Inclusive o versículo seguinte, que é o versículo 3, ele já vai reforçar isso, quando ele vai dizer, quando todo mundo estiver dizendo paz, segurança, eu estou com outra versão aqui, que é a Bíblia de Jerusalém, e vai dizer, quando as pessoas disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Então, assim, talvez a gente pense que quando tudo está caótico, é que a coisa está perto de acontecer, vai acontecer, mas na verdade o texto está falando que é um contexto de paz, segurança, relativa tranquilidade. Então, assim, às vezes a gente quer ficar tentando, por conta dos acontecimentos, não, vai ser tal, mesmo que a gente não defina uma data, mas está perto. Mas se você olhar para o decorrer da história da igreja, a igreja passou por diversas tribulações, situações que machucaram muito os cristãos, ainda que a gente tenha a certeza pela palavra de que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja foi muitas vezes atacada e sofreu. Tem um texto que agora recentemente, com esses acontecimentos aí recentes, tem sido publicado de Lutero, e Lutero vai orientar a comunidade, a igreja, na época, sobre a peste, se eu não me engano, a peste negra. E ele vai falar, ele destaca isso justamente para reforçar, a igreja está sofrendo as consequências, não são só os não crentes que estão sofrendo a consequência, a igreja está sofrendo a consequência também. Ele vai falar para os cristãos terem prudência, tomarem cuidados, ele vai orientar, inclusive dando umas dicas de saúde, algo muito próximo do que nós temos feito, né? Muitos líderes e muitos pastores têm feito. Então Lutero fez isso já no século XVI. Então, assim... Prudência, né, João? Eu acho interessante isso. Vou te interromper só um pouco. Fique à vontade. Para eu lembrar, para eu não esquecer. Porque eu fico pensando, porque alguns veem as nossas atitudes de transmitirmos a EBD online, como estamos fazendo agora. Temos o culto online para preservarmos a nossa membresia como uma atitude de covardia, de que a igreja não pode fechar suas portas. É uma leitura errada da história. A igreja não precisou de templo durante quase 300 anos. A igreja não precisou de templo. Foi muito depois, de muito tempo, que a igreja foi se reunir nos templos. A igreja reunia-se nos lares. E aí, lá em Atos dos Apóstolos, tem aquele texto que vai dizer que ela se reunia no templo e nas casas. Mas você esquece que no ano 70 o templo foi destruído. O templo foi destruído. E a perseguição aos cristãos começou exatamente aí, porque os judeus entendiam que os cristãos foram os responsáveis de atrair a ira de Deus, porque eles não valorizavam as tradições
e as leis mosaicas. E por isso Deus permitiu a destruição do templo. Então, assim, quando é que o cristão passou a ir ao templo? Eu não estou dizendo para ninguém que vamos jogar fora 1.700 anos em que a igreja se reuniu no templo, mas é preciso entender que a igreja existiu durante muito tempo sem o templo e que ela pode, durante algumas semanas e alguns meses, se for necessário, para preservar a saúde das pessoas, reunir-se como estamos fazendo aqui, sem o templo. O templo é a própria igreja. Paulo é fantástico, que ele diz que vós sois templo do Espírito Santo. Ninguém disse isso, só Paulo. Ninguém disse isso, só Paulo diz isso. Mas continua, meu filho. Perdi um pouco o fio da meada aqui. Então eu vou continuar. Vamos continuando. Não, eu estava falando, lembrei aqui do versículo 3, né, só para dizer que o versículo 3 ele reforça que o pastor começou a falar sobre a questão do relógio de Deus. Né, porque, até porque, se a gente parar para pensar, e eu acredito que o pastor também não queira aqui entrar nas polêmicas que envolvem milênio e etc. Mas assim... Não, por favor. Mas assim, a questão principal aqui é... Até em razão disso, você não tem uma unanimidade na igreja, e na igreja de uma maneira geral, sobre como vai ser exatamente. Você tem algumas coisas que há um acordo geral, né? Jesus Cristo volta, isso eu acho que nenhuma igreja genuinamente cristã nega. Agora, como é que vai ser? O reino já é agora, vai ser um reino literal e tal. Isso aí são coisas que a gente não pretende entrar aqui, até porque não era uma discussão. Se a gente levar isso para o texto, a gente vai estar sendo bem anacrônico. A gente vai estar sendo bastante anacrônico. Até porque esse é o primeiro texto do Novo Testamento. Esse é o primeiro texto do Novo Testamento. É um texto simples. Ele é um texto ocasional. Aí eu vou polemizar assim. Quando eu digo que as cartas de Paulo são textos ocasionais. São textos gerados pela necessidade de responder pastoralmente àquelas comunidades. Paulo não escreve teologia. Desculpe os fissurados, obcecados por teologia, mas Paulo não está preocupado em escrever teologia por mera especulação. Nem Romanos ele escreve por especulação. Quando ele escreve Romanos, que sim, eu concordo que é uma teologia impecável, mas ele escreve Romanos tendo em vista conquistar a simpatia e a confiança da igreja de Roma, para que essa igreja o apoiasse numa empreitada missionária na Espanha. É para isso que ele escreve. Então o propósito é essencialmente missionário. Missionário. Primeiramente missionário, né? Então, isso é uma coisa que a gente também tem que destacar em Paulo, né? E resgatar isso pra gente. Resgatar isso, porque a gente vê os jovens, principalmente, que descobrem Paulo obcecados pelo teólogo. E o Paulo que está na Escritura é o Paulo missionário. Paulo pastor, Paulo missionário, Paulo preocupado com a realidade das comunidades, com a necessidade das comunidades, preocupado em plantar, preocupado em manter também as comunidades, inclusive estabelecendo liderança, enviando liderança para essas comunidades. Então, mas vamos prosseguir no texto? Vamos sim. Então, pega essa segunda parte do versículo 3, que diz assim: como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Quer dizer, é algo inevitável. Assim como as dores de parto, elas são inevitáveis. Vamos pensar aqui no contexto do primeiro século, que o que ele está pintando aqui é a hora em que o bebê irá nascer é inevitável, não tem que escolher dia, não tem esse negócio no primeiro século de saber o sexo. A criança vem repentinamente. 4D. Não, ela vem repentinamente. Sim. E quando ela vir, vem a dor. Ou seja, antes que o reino chegue, antes da segunda vinda, haverão dores. Haverá paz, mas haverão dores. Eu gosto dessa tensão do Novo Testamento. Haverá paz, mas haverão dores também. E de forma que de modo algum escaparão. Versículo 4 vai dizer: mas vós, aí ele dirige
particularmente a comunidade. Vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Quer dizer, ele diz que o dia vai acontecer de surpresa, mas aí ele faz um destaque. Mas vocês já possuem evidências, sinais, há pistas. Ele não diz quando vai acontecer, mas há algumas pistas. A gente precisa ficar o quê? Atento aos sinais. Não tomá-los de forma literal, não tomar isso como um frenesi, ficar atento. Mas o que é esse atento de Paulo? Esse atento de Paulo aponta para o segundo tema que está presente no texto paulino, em Tessalonicenses, que é a ética. Sim, sim. Aqui é interessante também porque as figuras que ele usa, né? É como se ele estivesse dizendo, ó, ele vai associar, evidentemente, até porque ainda é hoje assim, né? Geralmente quando a gente pensa no ladrão invadindo, é à noite. Ele vai usar essa figura aqui, vai fazer essa analogia, e ele vai falar mais ou menos assim para eles. É como se vocês estivessem, vós, tessalonicenses, cristãos de Tessalônica, como se vocês estivessem em dia já, na luz do dia. Vocês não estão, vocês não precisam ficar assustados e apavorados. No entanto, aí a gente vai ver no texto que é uma preocupação de Paulo, nessa carta em especial que nós estamos analisando, o que os cristãos precisam ter em mente quando se fala dos últimos dias, das últimas coisas, do escatom, da escatologia, como isso implica a nossa ética, nosso modo de viver, enquanto igreja, enquanto povo de Deus, enquanto corpo, igreja de Cristo. Então isso é uma coisa que ele vai trabalhar muito aqui, até porque os tessalonicenses, por conta dessa espera rápida do retorno de Cristo, também estavam tendo uma postura que deve ser evitada. Paulo fala sobre isso também, de vamos abandonar tudo, trabalho, deixa pra lá. Então, assim... A procrastinação, preguiça. Justamente. Vai fazer o quê? Vamos largar tudo, vamos ficar só esperando. Só esperar e tal, cruzar os braços, uma coisa que... uma espécie de fatalismo, que também atinge a igreja hoje, porque muitos também têm um pensamento, ainda que não parem de trabalhar, não parem com as suas atividades, tem um pensamento meio assim, Jesus Cristo vai voltar, vai acontecer, então não importa tanto o que eu vou fazer, não importa tanto como eu vou fazer ou o que eu vou fazer, meio um posicionamento meio fatalista, determinista da coisa, né? Então, isso e aí o determinismo não é cristão, determinismo é estoico. Que vê o universo fechado. Pro cristianismo, às vezes a gente vê as pessoas falando muito determinista. Está escrito, é o destino, vai acontecer dessa forma. Não. Há sempre espaço também para a liberdade. Quando eu falo espaço para a liberdade, os hipercalvinistas talvez já achem que eu estou falando aqui de salvação. Não é isso que eu estou falando. É nas relações, na construção das coisas nesse mundo. Nós construímos parte daquilo que vivemos, nas escolhas, nas opções, naquilo que nós fazemos, com quem nós casamos, com a vocação que nós tomamos para nós. Veja que isso é parte do processo da vida. Senão seria uma vida já predeterminada, nos mínimos detalhes. Ainda vejo isso como um reflexo da própria Imago Dei, né? A capacidade do homem, dada por Deus, de criar também, poder criativo, tomar decisões, viver, exercer os mandatos que Deus estabeleceu ao criar todas as coisas, inclusive o homem. Então isso também, eu acredito que a própria doutrina da Imago Dei, da criação à imagem e semelhança do homem, criado à imagem e semelhança de Deus, seja um argumento, seria em oposição àqueles que acreditam e pregam uma espécie de determinismo, fatalismo em relação aos acontecimentos, em relação às coisas, como se tudo tivesse fechado e tal. Realmente, nada foge do plano de Deus, da soberania de Deus. Só que nós vivemos a nossa vida, temos vontade, volição, escolhas, nós fazemos isso. E isso está no texto, né? Eu vejo muito assim, Deus está aqui, nós estamos aqui. Até chegarmos aqui, eu posso vir numa linha reta. Como eu posso fazer algumas curvas,
é aqui, ali e tal. Então esse espaço é o espaço da liberdade, mas no fundo, há também um certo controle absoluto de Deus, no sentido de que Deus vai cumprir o seu propósito. Mas Deus não está aqui apontando todos os caminhos que eu vou seguir nos mínimos detalhes da minha vida. O que ele faz é nos dar aquilo que a gente considera o quinto ponto do calvinismo, que é a perseverança dos santos. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Exatamente. Então, assim, só lembrando como a gente entrou nesse assunto sobre determinismo e fatalismo, é isso. Então, assim, havia um problema na igreja de Tessalônica, talvez não só na igreja de Tessalônica, né, dos cristãos que imaginavam, e eu quero destacar, isso é importante, que pensar e esperar o retorno de Cristo como algo urgente não é errado, não é que isso seja errado. Nós cantamos Maranata, hora vem Senhor Jesus, nós cantamos, e eu espero que cantemos com sinceridade, realmente esperando o retorno dele. Um retorno que quanto antes melhor, essa é a ideia que tem que estar na nossa mente. É o seguinte, pés no chão, mas a nossa mente, o nosso coração nas coisas celestiais e na consumação, na parousia. Isso é uma coisa que eu não critico isso nos Tessalonicenses, nem nos cristãos primitivos, esse desejo, esse anseio pelo retorno de Cristo. A questão é o fatalismo. Cristo vai voltar logo, Cristo vai voltar muito breve, vou cruzar meus braços, vou deixar de viver minha vida, vou deixar de trabalhar, vou deixar de exercer inclusive a caridade, a minha ética é afetada, o meu comportamento é afetado. E Paulo vai dizer que eles devem preocupar-se com a ética. E veja aqui. Ora, ainda vos declaramos por parte do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos. Então aí ele está preocupando assim, os vivos que ficarmos até vindo do Senhor Jesus, de modo algum precederemos aos que dormem. Ele continua, vamos continuar. Porquanto o Senhor mesmo, dado... eu estou aqui vendo errado aqui, vocês me perdoem. Não, você estava lendo aqui no final do 4. Eu estou lendo aqui o capítulo 4, que é o que já falamos. Ele vai dizer assim, assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Aqui é a questão ética que você falou. Vigiemos e sejamos sóbrios. Até a vida de Jesus, vigiemos e sejamos sóbrios. Os sinais estão aí, nós estamos percebendo. Eles não podem ser tomados literalmente, mas eles precisam nos despertar. Nos despertar. Qual é o despertamento que Paulo está preocupado? De que nós não andemos de qualquer forma. De que nós andemos segundo o Evangelho. Que nós vivamos segundo o Evangelho. Que nós façamos escolhas segundo o Evangelho. Que nós amemos segundo o Evangelho. E ele continua. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Sobriedade é quando eu e você sabemos que atitude tomar em determinadas circunstâncias e agirmos de forma correta de acordo com aquilo que temos que enfrentar e lidar. E isso tem muito de ética. Enquanto você falava, eu pensava também naquele grupo de pessoas, João, que vivem o oposto. Vivem obcecados em conquistar esse mundo, em ganhar dinheiro, em construir castelos, em ter posição social, em enraizar-se nessa terra e perderam por completo a dimensão da eternidade. São dois opostos. Né? E assim, o pior de tudo, são opostos, mas às vezes são pessoas que elas enfrentam meio que um dilema realmente, que no fundo, talvez elas realmente anseiem pela volta de Cristo, mas são pessoas às vezes de uma religiosidade mais dominical, que no culto canta sobre o retorno de Cristo, mas durante a semana nas suas atividades parece que se esquecem completamente disso e
vale tudo. E vale age como tudo. se Como se Jesus Cristo não fosse voltar. Talvez pensem assim, ele pode voltar, eu quero que ele volte, mas pode esperar daqui a um tempinho, pode esperar um tempo. Talvez a maioria das pessoas esperem que Jesus Cristo volte para elas da maneira mais tradicional até então, que é quando elas partem, né, quando elas falecem, quando elas morrem, do que experimentar, vivenciar esse evento que é o retorno de Cristo. Então, assim, são pessoas que não estão só com seus pés aqui, mas a realidade é que seus corações também estão, talvez não completamente, mas divididos. E dividido não essa é aquela questão que nós lembramos lá de Apocalipse, né? Do frio, do quente e do morno. Estar dividido não é a coisa sensata, não é a atitude de sobriedade que nós vemos aqui no texto. Já partindo para o final, a gente vê aqui no versículo 8, a gente vai ficar por aqui mesmo, já que a gente no versículo 9 ao 11 a gente já entra em outro assunto. Nós até falamos em ir até o 11, mas eu acredito que é melhor a gente ficar por aqui pelo versículo 8. Ele diz assim: nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. A tríade paulina, né? Fé, amor, esperança. Isso. Rapaz, Paulo é fantástico mesmo, né?